Gravando, Marisa? Sim. Boa tarde a todos. A Marisa pode dizer que eu não falo, estou falando baixo. Então, estamos aqui para a sessão ordinária do Conselho da Unidade. Primeiro, tá pegando som aí, Marisa? Exagerou. Exagerou? Reduziu o volume. Tá. Então, primeiro item... antes de votar os itens de pauta, quero solicitar, a pedido dos professores Cuenca e Felipe, a participação deles nesse conselho, no Conselho da Unidade. Então, os conselheiros favoráveis à participação dos dois professores, por favor, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade, não havendo contrário. Eu não estou em Levantou contra. a mão, até o contrário? Não estou em contra, mas não sei por que eles estão. Sí sei, mas não, todo mundo sabe por que estão. Sim, só tu que vive no mundo adulto. Tá bom, então. Só um pouquinho. Não, mentira, tu sabe por quê? Não, Marisa, não sabia. Eles solicitaram por e-mail, Está na secretaria? É. Tem um motivo, Não. então? Não, A dúvida do professor é o motivo não, né? Sim, Parecer, professor. a gente gostaria de ler uma carta e está disposto a tirar dúvida dos conselheiros relativa ao item 5. Não sei se é o mais apropriado a gente ler antes e liberar depois do conselho para os itens de pauta que a gente não tem relação aqui. Então, fica a critério de vocês, fica a critério do conselho. Os conselheiros decidem. Eu acho que seria melhor no momento do ponto em questão para não perceber. Os primeiros? Não, acho melhor não inverter, porque nós temos a participação ali da CPA. E aí passa esse assunto. Se os professores não se importarem, estão autorizados pelo conselho participar, mas se não for um problema para vocês retornar no item 5, a gente vê a comunicação, eu acho que rapidamente a gente... Pode ficar. Você pode ficar, então tudo Pode certo. ficar. Então, aprovado unanimidade. CPA vale para todo mundo. Mas é verdade. Não, mas é verdade. Então, aos is. Primeira aprovação da ordem do dia, segunda aprovação da ata da última reunião, apresentação dos resultados das últimas avaliações realizadas pela CPA, processo 59040, que é a solicitação de adesão como docente voluntário com atuação em pós-graduação em engenharia e ciências mecânicas do professor ilustre professor Razin. O relator é o professor Pablo. E o processo 32064, solicitação de criação de LIP, EOLOS, apresentação de pedido de vistas do professor Antônio Dourado. E, por fim, informes da direção. Então, coloco em apreciação do conselho. Não havendo modificações, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Então, vamos... Você vai mostrar a ata, né? Acho que a Marisa tinha anotado alguns acréscimos da última ata, né? Para constar, né? Professor. Algumas correçõezinhas ali. Que o senhor ia falar? Eu vou falar aqui, ali acho, bota lá no parágrafo, por favor, na segunda página. Informes da direção. Eu não consegui ler. Vou aumentar. Opa, não tanto. Assim dá para o senhor? É só detalhe histórico, né? Do histórico do patrimônio do túnel de vento, onde é que ele fala ali? Tecnológico, Gustavo, para apoiar a gestão. Disse ainda que como o laboratório EOLOS não foi extinto, ele segue dividindo. Que o professor Juan foi o primeiro... não foi exatamente o primeiro, foi o professor William. Esse é o ponto, eu vou procurar aqui. Mas lá é o professor Paulo. Sim.
Aí depois foi transferido, a gente fez transferência de patrimônio para o... Não, foi direto para o Felipe. Felipe, isso. Tá. Isso será contemplado na próxima ata, né, professor? Na próxima ata. É. E outro que chama correção só da sigla da... Sim, isso. Tá bom. Farei as correções. Tá, obrigado, Marilis. Então, coloco em apreciação a ata da última reunião, sendo que toda a maioria já assinou. Os favoráveis permanecem como estão. Traz o manifesto, não havendo manifestação, vamos para o próximo item, por favor. Marilis, que é... Passo a palavra agora à professora Suzy. Então, boa tarde a todos. Como é de praxe, né, nós da CPA, pelo menos uma vez, né, por ano, viemos a todos os conselhos aí de unidade para fazer um chamamento, né, lembrar dos nossos questionários ali da CPA e apresentar alguns dados ali de forma bem sucinta. Eu quero abrir. Esse aí. Fecha aqui, fecha aqui. Por que não? Se vocês quiserem, eu tenho pendrive. Tem um pendrive que eu acho melhor, mais rápido. Agora, Aqui. eu vou dizer para o Kleberzinho, porque os outros também não vão abrir. Tem porta aberta aí? Tem Não tem mais. porta-aberta? Não tem nenhuma, né? Não. O que é que dá pra tirar aqui? Acho nenhum aqui, né? Vamos ver com esse cenário. Alguém está por ar-condicionado ou é o fundo lá? Dá pra tirar algum ali? Dá um. Dá, não dá. É que não abre. Sim, não, também. Tu vai ver que tu tem energia na mão. É que, infelizmente, os arquivos não abrem. Viu, professor? Oi. Os arquivos não abrem. Ah, da Nenhum. CPA? É, da a CPA. PowerPoint. Ah, PowerPoint é brabo. Aqui, Joga no Drive. não, esse sim, mas o CPA tenta abrir. Baixa no computador aí. PPT. Ah, é PPT, será que é por isso? Hã? Não tá no download não, não, Marilis? Vê no download. Tu tem os arquivos. Tá no pendrive, mas tá tudo preenchido. Não está baixando. Chamou ele. Aí tem o pendrive. Tá aí. Não, pendrive beleza, mas o problema é aqui, ó. Não tem porta. Quem sabe se Não tem passa. nenhuma portinha aberta. Quem sabe passa-se para o próximo ponto, Não conseguiu? enquanto o Kleber vem Resolve aqui. as questões técnicas? Tá. É. Aí vamos abrir, botar outra. Próximo processo vazio. Ao processo. Então, É. conseguiu? Esse é o do Razinho. Não, esse é o do Razinho. Passo para ganhar tempo, enquanto ele resolve os problemas de informática aqui. Vamos apreciar o processo do professor Razinho, então, eu passo a palavra ao professor Paulo. Bom, boa tarde a todos. Basicamente veio a solicitação para apreciação da adesão como docente voluntário. O processo já tinha passado no departamento, numa reunião de colegiado do departamento, já tinha passado uma reunião de colegiado delegado do pós-ECM também. Então, basicamente, não sobrou muito para relatar em termos de processo, porque o Galina já tinha feito um relato bem extenso para o departamento, acho que estava tudo coberto lá. Mas só para dar um histórico, então, o processo veio com o termo de adesão devidamente instruído, plano de trabalho, veio com a ata da reunião do colegiado delegado do pós-ICM, veio com um relato favorável do professor Galina e veio com a ata do colegiado pleno do departamento também. Né? O processo está devidamente instruído de acordo com a resolução normativa que rege o programa de serviço voluntário na UFSC.
O relato do professor Galina descreve de forma clara e detalhada todos os elementos para análise. Fora o que o professor Razin sugere fazer no pós-ECM, em termos de orientação e de disciplinas, ele coloca também que ele pretende estabelecer parcerias, projetos com indústria, visando suporte para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, o que eu entendo que se enquadra tudo em extensão e pesquisa, então está de acordo com a resolução também. E o professor Razin já tem um histórico bem forte de colaboração com os docentes do programa e do centro. Então, posto isso, eu não vejo nenhum impedimento ou nenhum prejuízo ao centro, e meu parecer é favorável. Obrigado pelo relato, professor Pablo. Eu coloco em discussão do conselho. Maria, você conseguiu abrir? Não, então só mandando Eu aqui. te mandei no e-mail o PDF, eu gerei o PDF da apresentação e te mandei no e-mail nesse abre. Ah, tá. No meu, professor? Esse aí, da secretaria. Então, não havendo que discutir sobre o relato, eu coloco em votação. Esse não está no spam, Marilis? Favoráveis, Mas o dela não vai estar. Então, aprovado. Filtrado, no filtrado. Aqui não. No filtrado. Ali, ó. Ah, sim. Ali, ó. Ah, então, olha, não. Agora foi. É em PPT a senhora botou, né? Não abre. Não, já desenrolou. Abre, ninguém conseguiu aqui. Cadê o arquivo? Eu te mandei em PDF, PDF abre. Abriu agora. Obrigada, professor. Não, mas cadê o PT? Baixa aqui, diminui. Está na caixa de entrada. Se quiser, eu faço essa. Não, está em enviados. Eu tenho, eles querem que eu faça uma URL lá. Aqui, documentos, reunião do Eu tenho um conselho, contrato lá e aí fica terminado. apresentação. Então, eu faço uma URL e te mando. Isso, manda para mim. Responde ao e-mail. Eu não sei se tem todos os e-mails dele, mas eu faço isso agora à tarde, depois do almoço. Eu faço isso. Faz o PDF. Vamos É mais botar o rápido. PDF, depois é um problema que temos que ter como resolver, Eu já foi feito. né? Isso aí é outra coisa. Kleber, vamos estar parado aqui. Já vou sentar aqui na cuenca, Vamos lá na que a professora mandou. Isso, pronto. Vamos lá, prof. Vamos lá, então. Bom, então vamos começar aí, né? Então, o que é a CPA, né? Acho que a maioria aqui já deve saber, já participou de outras reuniões, mas a CPA ela é Comissão Própria de Avaliação e ela tem a atribuição, então, de conduzir os processos de avaliação. Tanto avaliação institucional, que é feita uma vez por ano, quanto avaliação de curso, né? Avaliação do docente e disciplina e a própria autoavaliação discente. E ela tem, então, essa, digamos assim, a gente anualmente faz um relatório geral da instituição que é colocado no portal do INEP, né? Então, a gente tem que prestar essas informações para o INEP. Bom, anualmente, então, é a avaliação institucional, certo? É uma vez por ano, a gente fazia semestralmente, dividia ali um número de questões, mas como a participação estava complicada, né? A gente optou por fazer a avaliação institucional uma única vez, certo? Para não ficar tendo que cobrar o pessoal semestralmente, mas a avaliação docente, disciplina e a autoavaliação discente é semestral, né? Então, aqui tem as avaliações, tem o resultado dos percentuais. Volta anterior, Maris, anterior. Gráfico, Maria. Volta lá. Isso aí, ó. Então, a gente tem os percentuais da participação discente em 2025, né? E temos ali que ficou... Tem cursos que tem uma participação um pouquinho maior, né? 33%, outros um pouquinho menor, 20%, né? Não é uma grande participação, certo? Mas está dentro do que a gente tem
da universidade, da UFSC. E não difere muito de outras universidades também, pelo que a gente tem conversado ali com as comissões que vêm avaliar os cursos, certo? Mas a gente quer sempre melhorar isso, né? A gente quer ter uma melhora nessa participação. Então, a gente pede sempre que os coordenadores de curso entrem em contato, né, com os alunos do seu curso, incentivando eles a responderem essa avaliação. Hoje, a avaliação, ela já, vocês devem ter visto também, qualquer sistema que a gente acessar da UFSC, que aparece ali a avaliação institucional para responder, e para os alunos aparece também a avaliação docente e disciplina. Então, não é um caso como a gente tinha antigamente, que o aluno chegava e dizia assim, eu não sei qual é o link. Daí a gente divulgava bastante os links lá, mas o aluno sempre não perdia o link, não sei onde é que é o e-mail, o link para eu acessar. Não, agora, diariamente, vai aparecer ali nos sistemas da UFSC, quando o aluno, quando o professor, quando o servidor acessar, vai aparecer ali um pop-up para responder o questionário, ele pode optar por responder depois, né? Ou tem também, ele pode optar por não responder, né? Logo de cara, não quero responder. A gente está buscando saber se o aluno que opta por não responder o questionário, que seria um próximo passo de avaliação, é porque ele está satisfeito com o curso, então ele não tem nada a reclamar, né? Ou se ele acha que não é válido responder, tá? Pode passar, Marisa. 44% dos discentes do CTJ lá de cara optaram por não responder. Os outros vão deixando para responder depois, e não responde. Acaba o tempo e não responde, tá? E aqui tem as questões, né, que são avaliadas ali, né? Se os objetivos propostos na disciplina têm a ver com os conteúdos que foram desenvolvidos, né? E daí tem a nota da UFSC, do CTJ, e tem a nota por curso. Se os conteúdos, né, ministrados, se as avaliações ministradas, né, não fogem dos conteúdos que foram vistos na aula. Tem sobre a qualidade dos conteúdos. Daí tem sobre o docente, se ele despertou interesse no discente, se foram utilizadas diferentes técnicas e metodologias de ensino. Pode ir baixando um pouquinho, subindo, na verdade, né? Se houve disponibilidade do docente no horário de atendimento extra-classe. Tem também sobre a qualidade do material didático, a qualidade do Moodle e do apoio pedagógico, né? Então, são esses itens, basicamente, que são avaliados. E a gente pode ver ali que as notas são boas, né? Tem aquela escala ali que é de 1 até 5, certo? Que é utilizada, e poucos itens ficam abaixo de 4, né? E os que estão abaixo de 4 estão muito próximos. Então, na verdade, os nossos cursos, professores, os cursos aqui da UFSC são bem avaliados, né? A gente participa ali das comissões que vêm avaliar os cursos, e isso é meio que um padrão, a universidade, os cursos serem bem avaliados pelos alunos, né? Pode subir a Marisa, tá? E tem uma questão que é uma questão aberta, né? Que o aluno pode escrever o que ele quiser nessa questão, tá? Então, a maioria das respostas que eles colocam ali, os alunos, são elogios. Eles elogiam os professores, tem uma didática boa, etc. Tem uma série de elogios, né? Algumas coisas que foram apontadas que não foram elogios estão aí, né? A gente tem uma técnica que faz essa filtragem pra gente, né? E dela filtrou algumas respostas ali. Alguém reclamou do horário do PIAP, outros de falta de planejamento do docente, de troca do docente durante o semestre, da didática, né? Ou alguns professores que demoram para disponibilizar o material no Moodle, né? Então, essas foram algumas coisas apontadas, certo? Na autoavaliação discente, é perguntado se eles participam
das monitorias, do PIAP, né, todos esses, digamos assim, todas essas ferramentas que a gente tem para ajudar os alunos, né, e quantas horas por semana eles estudam, né, fora o horário de aula. E eles também têm uma questão aberta, né, não, eles não têm uma questão aberta, desculpa. Tem uma questão que ele aponta se eles conhecem os documentos institucionais. Isso eles não conhecem, né? O PDI até eu acho que é uma coisa assim bem difícil de tu esperar que o aluno conheça o PDI. Mas o PPC já seria alguma coisa interessante para eles conhecerem, né? Então, esses são os problemas, né, que eles apontam assim na sua própria autoavaliação, tá? Bom, o que acontece, né? Então, depois que é fechado o questionário, os questionários, né, é feita então uma organização dos dados. Infelizmente, o nosso sistema do Collector é um sistema bastante antigo, que tem muitas restrições. Pelo que eu converso com o pessoal lá da CPA, há mais de 10 anos já está se pedindo uma atualização. Nós tínhamos conseguido um pessoal do design, alunos, e um pessoal também queria fazer esse link para termos um sistema melhor que o Coleta, mas por questão de segurança de dados, o CETIC não permitiu que fosse feito. Daí nós tivemos até uma reunião com o reitor esses tempos, né? Eu participei online, mas estivemos cobrando isso. E realmente o Coleta tem muitas restrições, né? É difícil abrir o site pelo celular. Dá para abrir o site pelo celular, mas não tem um app, né, que seja, digamos assim, mais amigável. E isso é uma restrição, acho que bastante grande. Então fomos, conversamos, mas eu sei que por uma questão de segurança de dados, ele não permite, né, que os alunos, então, queriam fazer esse trabalho, claro, sob orientação de professores, mas queriam fazer essa junção ali, mexer no banco de dados, e eles alegam que não tem pessoal. Então, continuamos, né, com o Coleta mesmo, infelizmente, né, o pessoal ficou bem frustrado quando teve essa reunião lá com a reitoria, mas é o que a gente tem, né? Então, o que a gente espera, né? Que os coordenadores, os professores, então, eles, né, vão lá, quando tiverem os relatórios já filtrados, consigam, né, tomar ciência, né, olhar o que os alunos falam sobre a gente, né, e as chefias também, certo? E tentar propor ações de melhoria, né, dos pontos frágeis, tá? Tomando ciência desses pontos frágeis, é importante dar um retorno para os estudantes, tá? As comissões que estão vindo avaliar os cursos, eles têm chegado para os coordenadores de curso e têm perguntado, ó, o que vocês estão fazendo com os resultados dos questionários do CPA? Quando vocês estão usando esses questionários para alguma tomada de decisão, para alguma melhoria do curso, vocês estão discutindo com os alunos os resultados desses questionários. Então, eles têm perguntado isso para os alunos e para os coordenadores. E a gente tem visto, né, que tem acontecido de alguns cursos até diminuírem a nota, né, porque tem um dos itens lá que fala disso, e isso é avaliado, né, quando fala dos questionários. Então, a universidade faz os questionários, a universidade faz os questionários, a universidade disponibiliza, porém essa parte do retorno dos alunos, ou a tomada de decisão, né, utilizando esses questionários não é feita, e daí tem diminuído a nota, assim, claro, é um dos itens, né, entre tantos, mas tem afetado até as notas dos cursos, tá? E as comissões têm pegando bastante isso. Então, por isso que está sendo também feito esse chamado ali, então, para os coordenadores, né, deem um retorno para os alunos, né, de repente ali o curso está ótimo, né, trabalhado super bem e tal, não tenha
tantas melhorias para propor, mas que haja essa troca, né? Para quando, se tiver alguma coisa assim mais séria, então que seja, digamos assim, visto o que pode ser melhorado, tá? Bom, gente, acho que era basicamente isso, né? A nova avaliação desse semestre já está aberta, desde o dia 24 de novembro, né? Que você já deve ter notado, agora com acesso os sistemas que aparecem para vocês, né? Vai ficar aberto, agora eu não me recordo, até fevereiro, pelo menos, fica aberto. Um longo período aberto, agora nessas férias, né? Mas o que eu tenho notado é que, o que a gente tem notado, assim, ó, os alunos ou respondem logo, eles esquecem, né? Depois entrou em férias, eles esquecem. Então, tem a nossa página ali da CPA, quem quiser ver ali esses dados ali, tem um relatório por cursos, tem um relatório geral da instituição também, né, que é anualmente feito, certo? E sempre quando sai ali as avaliações, eu mando um e-mail para vocês, né, dando um lembrete ali, que dá uma olhadinha. Tá? Quando o aluno clica em que não quer responder, abre uma outra página para ele falar o motivo? Tem algumas opções de motivo? Não, a gente quer fazer isso. Seria interessante. A gente quer fazer isso, porque a gente não sabe se o aluno não quer responder porque simplesmente ele acha que está tudo bom, né? Porque muitas vezes eles vão responder quando dá problema, né? Quando deu aquele problema lá que não tinha professor no curso de medicina de Araranguá, pegava ali os respondentes, os alunos, 90% respondiam o questionário, né? Então a gente não sabe se é porque acha que está tudo legal, beleza, né? Ou acha que não tem utilidade responder, né? Mas isso a gente está pensando em implementar também. É que era para ser nesse novo sistema, Lu. E esse novo sistema agora foi por água abaixo. Mas adicionalmente essa questão que a Luciana colocou, acho que é importante assim, ser fácil de preencher, 4 itens assim. Tipo, não vou responder porque o curso não precisa de melhoria. Segundo item, não tenho tempo para responder. Não tem utilidade. Assim, não tem utilidade. Que a gente saiba isso de maneira muito direta. Muito direta. Se colocar um campo para ele escrever, detalhe, ele não vai responder. Não vai responder. O objetivo era colocar um campo para escrever, mas talvez seja... colocar algumas hipóteses. Ou até ter um outro e o outro ter o campo. Porque se ele quiser o outro, ele escreve, entendeu? Mas é uma possibilidade, né, assim, de fazer questões objetivas, assim, possibilidades, né, dele. Né? Eu questiono a respeito da data que é disponibilizado isso, porque eu vou falar por mim, tá? Sempre quando abre essa janela para isso, mas geralmente é um momento que eu estou muito tensa, que eu tenho que pegar no mudo, tenho que pegar com a avaliação. Então, esse período de novembro é um período muito ruim, que possivelmente o pessoal não vai querer preencher, porque está no momento de prova, esse último mês, né? Prova e outras coisas, então isso não entra como prioridade aí nessa resposta, de parar aqueles minutinhos para responder. Se poderia ter a possibilidade de responder isso um pouquinho antes. Não, eu acho que a partir da metade. É que depois o pessoal entra em férias e realmente não vai ter esse interesse. Mas assim, que eu pensei, passados 2 meses de aula, abrir isso como uma possibilidade, porque o pessoal ainda não entrou nesse período final de tensão, o pessoal fica completamente desnorteado nesse período. E falo por mim, eu entro lá, eu saio que saco essa janela, eu boto lá responder depois, porque naquele momento ali eu quero ou corrigir trabalho, ou postar nota, ou colocar algum material que é urgente, ou fazer um comunicado, ou seja, não é o momento de responder isso, ou gastar aquele tempinho ali para fazer isso. Falo por mim, tá? Sim. Então talvez abrir um pouco antes e fazer essa divulgação é importante. Mas já me comprometo aqui em fazer esse informe para os alunos, né? Para tentar estimular eles a responderem. E outra coisa que eu até notei aqui, falou sobre o conhecimento sobre PDI, PPC. Normalmente eles não têm nem conhecimento do plano de ensino. É difícil isso realmente, né? Então, é um desafio na minha aula. Eu sempre pergunto, alguém já viu o plano de ensino e ninguém abre. Os poucos que abrem é no final do semestre, porque eles querem verificar se vai ter aula ou não.
É basicamente isso. Data de prova. Exato, não, e nem isso, né? Mas enfim, é mais essa questão, então talvez é importante, mas como fazê-los ter esse conhecimento, talvez mexer melhor, trabalhar um pouco melhor o site, que é um dos meus objetivos também, mas é um simples desafio isso, não? Na verdade até essa questão se coloca ali porque justamente eles não sabem nem que existe PDI, não sabem nem que existe PPC. Daí quando eles vão ver a autoavaliação, você conhece o PDI, você conhece o PPC do curso, né? Tipo assim, até para, talvez para fazer um chamado. Isso que tu colocou ali, Renata, então eu vou levar lá, porque o que a gente pensou? Assim, de começar antes, O que a gente pensou? Primeiro a gente fazia essas avaliações depois que acabava as aulas. Daí o pessoal estava tranquilo, pensava, não, tá tranquilo o pessoal para responder. Mas o pessoal já saiu de férias, esquece, né? Daí se pensou em começar um pouquinho antes do pessoal sair, né, de férias, porque daí já passou o semestre, eles já sabem como é que foi a disciplina, né? Já tem uma ideia, já passou uns meses, mas ainda não saíram de férias. Mas talvez fosse uma ideia adiantar um pouco mais ainda a abertura. Olhar o calendário, ver um momento que não seja um momento assim, crítico, né, do semestre. Metade do semestre eu acho que seria bem interessante. Bem não. Seria mais 2 meses. Isso. E aí não tem muita... Ou seja, eles ficam menos suscetíveis a querer colocar críticas desnecessárias. Botam ali, olha, até agora eu percebi isso do professor. Até agora eu tive essa visão, né? Sabendo que é uma visão, às vezes, um pouco... É que é complicado antes, porque tem a avaliação do docente, né? Tem a avaliação da disciplina também, né? É que assim, Mas com 2 meses de aula já não dá para avaliar, tu acha? Eu acho que dá. É que eu trabalhei numa instituição privada que tinha no meio do ano e no final do ano. Tinha 2, né? Eles faziam no meio e no final. Né? Mas a gente faz uma vez, porque já é difícil pegar o pessoal uma vez por semestre para responder, se tu encher eles de questionário. Tem que dar um ponto, tem que dar um pontinho. Exato. Fica uma forma mais objetiva essa divulgação ou só via e-mail? Por exemplo, alguém na sala explicar para os alunos a importância de... Isso que a gente quer para coordenação. Porque, isso. Às vezes chega lá na caixa de e-mail, N e-mails... Quando acessa o sistema, o aluno olha lá e fala assim, cara... Mais um. Porque a hora que você acessa... Agora, se tivesse uma abordagem mais orgânica, de alguém falar a importância disso, do porquê é importante avaliar, o aluno se sente até um pouco mais, consciência, né? Agora, só um e-mail chegar meio robótico, assim, eu acho meio... Que, na verdade, quando você dá a devolutiva, a gente fez, no semestre passado, a gente fez reunião com os alunos na automotiva, levamos o resultado da avaliação e fizemos de novo, e a gente percebeu que de um semestre para o outro aumentou a participação. Sim. Exatamente por a gente ter feito reunião geral, levado o resultado. A gente apresentou para o NDE e para os alunos com algumas estatísticas para mostrar o porquê que eles têm que responder, porque o que eles nos diziam é que eles não respondem porque eles não veem resultado e o que é feito com aquilo. E aí, no momento que a gente começou a levar a resposta do que é feito. Não, é bem isso, Jana, porque o que a gente vê assim, não adianta chegar e dizer, chego lá na sala e digo, vamos lá, vamos responder e tal. Mas vou responder e não vou ter nenhum retorno do que eu respondi, né? Daí, apesar que já deu uma enxugada esses questionários. Antigamente eram negócios ali com trocentas mil questões, daí ninguém tinha paciência de responder. Daí a gente já enxugou ali, tipo, tem que... Avaliação institucional, a gente tem ali os eixos que tem que avaliar, mas o mínimo possível, né, de questões para não encher muito o saco do pessoal que responde, né? Mas realmente essa é a ideia, né? Essa ideia que os coordenadores, né, chamem os alunos para ter uma conversa, que daí sim, né, eles vão sentir a importância do negócio. O que dá para fazer com o resultado mesmo, que o aluno vai lá, critica, e fica a crítica... É que dependendo da crítica, tu pode chamar o professor, tu pode conversar com o departamento. É que tu abre, né, os professores a gente consegue ver, sim. E aí tem coisas às vezes que tu, dependendo como for, conversar com o departamento.
para ver se tem fundamento também ou não, né? Para ver se não é um negócio assim, reprovei. Tirou nota baixa, ficou. Exato. Tem fundamento, mas, é que, né? Se é muito frequente algumas coisas. Sim. Não é um negócio assim, não gostei do jeito que o professor deu aula, né? Coisa assim mais... Só para complementar ali em relação ao departamento, a avaliação, quem recebe são os professores, recebem a sua, os coordenadores recebem os professores que ministram aula nos seus cursos, os coordenadores. Isso. E o departamento também recebe. O departamento recebe todos os professores, que ele é o nosso chefe. Não, em relação ao departamento, né, então até pensar, quem sabe, né, James, depois, chegar agora, né, na chefia ali, mas pensar em algumas possibilidades, porque muito que é pontuado ali na avaliação é bastante particular, né, em relação à didática, questões específicas dos professores, né? Então, talvez pensar em algum mecanismo ali, alguma ação, porque todas chegam ali para vocês também, né? Infelizmente, né, o nosso sistema era para ser um sistema melhor, que permitisse uma filtragem, né, de dados melhor, coleta. Tem muita restrição, assim. Então, ele acaba gerando PDF por professor, por disciplina, né? Então, acaba dificultando o trabalho. Que o nosso objetivo era ficar um negócio, assim, facilitado, mas não deu certo. Já era para estar funcionando agora com o novo sistema, né? Mas ali o Sérgio conseguiu fazer uns esquemas, né, com IA para dar umas, né, Jana? O Sérgio fez ele jogou os PDFs, né? Dentro o Sérgio vai dar aula daí, para um curso. Isso? Certo. Eu só queria fazer um comentário, que assim, você disse que a gente dá devolutivo para os alunos, né? Mas pouco a gente pode dar de devolutiva para os alunos, eu vejo. Porque assim, as informações que a gente vê ali, muito se reclama, né? Eu digo dos alunos, né? Em relação aos professores, né? Então, assim, o que eu posso dizer em relação a isso, né? Eu não tenho autonomia nenhuma. Que eu queria comentar em relação eu não tenho autonomia nenhuma. O professor não coloca material no mudo, tem uma má didática, não disponibiliza horário. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, entendeu? Então, assim, é difícil muitas vezes a gente dar o retorno para o aluno e dizer, olha, nós vamos fazer tal coisa. Nós não vamos fazer nada, infelizmente, entendeu? Eu, enquanto coordenação, eu até posso chamar o meu professor, mas eu posso chamar na amizade, né? Olha, veja só. Mas dependendo do professor, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Porque, assim, se olhar, por isso que o aluno não vê resultado. Porque ele faz, responde, o que ele vê? Nada. Eu chamo ele para dizer assim, olha, nós vamos fazer... Eu nem chamo, porque eu vou fazer o quê? Eu não faço nada, infelizmente. Então, assim, a gente tem que cuidar também, porque a gente disponibiliza uma ferramenta para fazer um monte de perguntas para o aluno, e o que a gente faz com isso? Essa é a grande realidade, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que cuidar... Não estou jogando a bucha para aqui, tá? Mas só para dizer... Já jogando. É o que acontece. É o que acontece hoje. Atenção ali, né? Assim, não sei se vocês conseguiram fazer alguma coisa. É que, na verdade, a gente fez, até para depois mostrar, mas a gente, assim, a gente pegou por disciplina, porque, assim, as disciplinas da base nem sempre são os mesmos professores, mas a gente conseguiu identificar que tem fases onde há uma, digamos assim, uma nota mais baixa, em geral, da disciplina, né? E de professor, tinha um ou outro caso pontual que, na época, ainda não era o JANS, que a gente levou a chefia do departamento porque era recorrente do mesmo professor. Né? Então, assim, não cabe a nota. Só que o que também aconteceu e que a gente também levou para os alunos? Aconteceu alguns casos, né, de vir um aluno no final do semestre reclamar de algumas questões de avaliação, porque não estava no plano de ensino, porque não. Mas era reclamação que, segundo ele, sempre acontecia com o professor, só que nunca em nenhum lugar apareceu, nem ali no que a gente consegue ver. Então, ela também assim, tem que colocar lá, pelo menos, né, pra gente, como é que eu vou cobrar que foi mudado coisa do plano de ensino? Por que eu estou levantando isso? Porque talvez a CBA precise repensar no sentido de nada, não estou dizendo que tem que acabar com a CBA, né? No sentido de se repensar quais instrumentos a gente pode ter para melhorar. Não adianta a gente só fazer os questionamentos se a gente não pode atuar.
Então, assim, ó, como a gente pode melhorar, já que a gente está levantando essa... Porque senão, assim, a gente levanta a expectativa, olha, estamos levantando esse questionamento para melhorar a vida de todos, né? Seja na questão, nos eixos aí institucionais, e na questão dos alunos, né? Na questão acadêmica, mas a gente não faz nada. Então, assim, então me pergunta, né? Na verdade, inclusive repensar as perguntas com base nas ferramentas que podem ser aplicadas de acordo com o resultado desses questionamentos, né? Na verdade, essas nossas questões vêm também da Pró-Reitoria de Graduação, né? Esse instrumento vem lá da Pró-Reitoria de Graduação, a gente só dá uma ajustada, né? Então, realmente, tem questões ali que eu acho que poderia sofrer um ajuste, mas é uma obrigatoriedade fazer esse questionário. Não, mas aí tem um questionamento, aí digamos que tenha ido, tem 2 parâmetros lá, né? Se vai para o parâmetro A, as ferramentas aplicáveis seriam essas, quais ações podem ser feitas se a gente estiver mais para um lado ou mais para o outro, ou seja, pensar em como atuar dependendo dessas respostas, né? Porque assim, se não questiona, levanta poeira e a gente também fica assim, tá, mas e agora? Como é que a gente faz? E aí a CPA já vem com uma contraproposta, diz, esse questionamento vai levar a 2 tomadas de decisão aqui, né? Maior, sei lá, enfim, ações aí que podem ser feitas. Acho que poderia pelo menos dar, não digo o que efetivamente fazer, porque cada curso é um contexto. Não, e a gente não tem... Mas são ferramentas diretrizes aí de debates, por exemplo, está mostrando tal coisa, o que significa isso, né? Enfim. Não, é porque a CPA, ela, digamos assim, ela não vai chegar e vai dizer para o coordenador de curso o que fazer, nem para o chefe de departamento. Né? A gente aplica o questionário, que é uma ferramenta, né, que os questionários têm que ser aplicados, né? É obrigatoriedade. Até universidade particular, a gente até estava dizendo que tem universidade particular que aplica questionário do Google, né? A gente está super preocupado com segurança e tem universidade particular que aplica questionário do Google, né? Porque é obrigatório, né, fazer isso. Assim, mas eu não vou chegar e vou dizer, se for dito que o professor tem didática ruim, o coordenador do curso deve, sei lá, abrir um processo com o professor, deve chamar o professor. Isso tendo mais como diretrizes, não como ações na prática, assim, faça isso. Né? Sim, isso não é a gente que vai... Existe uma política institucional da UFSC nesse sentido? De mitigar essa questão, por exemplo, da questão didática? Inovação pedagógica, alguma coisa nesse sentido aqui? Não. Que recai para o departamento, a gente está falando, né? Coordenador, mas sim, recai, né? O departamento fazer uma análise aí dessas respostas. Mas mesmo assim é muito ruim para o departamento pela representatividade. 3 alunos respondem numa sala de 60. Isso não é estatisticamente representativo. Então, o James vai chamar um professor que tem 60 alunos e vai dizer, estão reclamando da tua didática. Quantos? 3. Não, né? Isso me aconteceu a mim. A primeira coisa que tem que fazer é incentivar que as pessoas respondam. Depois que a gente conseguir, e isso não é só aluno, nada é respondido na universidade, em nenhuma instância, nada que se pergunta. Então, como que a gente vai dar exemplo? Então, nesse momento, com todo respeito, a gente sabe que não serve para exatamente nada. Porque ninguém responde. Se não responde, não dá para chamar um professor e dizer, olha, tem que melhorar. Não é? E essa questão de didática é muito relativa. Se fizer, ainda é perigoso fazer. Nem faça. Porque o professor pode dizer... Mas é recorrente, professor, como essa você questão? está fazendo isso? Não. Só que vira um ciclo, né? Porque se você não dá retorno, eles não respondem porque não tem retorno. Pois é. Mas também não pode chamar um professor por 3 alunos numa turma de 60. Mas mais ou menos o que, por exemplo, o fato do coordenador olhar para mostrar o resultado e, entendeu? O fato de ser feito esse trabalho de mostrar o resultado para o aluno, talvez já o aluno fala, não, pera lá, alguém está vendo, não é uma coisa assim que ninguém vai ver, alguém está vendo o que a gente escreveu. Mesmo que o coordenador não tome uma atitude com o professor, não converse com o professor, mas mostrar que está dando atenção para uma avaliação que eles fizeram, entendeu? Talvez, porque é aquela coisa, se você não dá nenhum retorno, eles veem que não tem retorno e não vão responder. Né? Então, a gente fica sempre esperando uma situação ideal que nunca vai acontecer. Mas tem caído, Cátia. Antigamente, responde demais. Tá muito frio. Exato.
Mas Mas os próprios professores devem incentivar, né? Porque Sim, eu fui incentivar a minha turma, os alunos olharam e falaram, nossa, professora, mas você quer que preencha? Tem outros professores que me disseram que não era para preencher, que eu nem olhava. Olha aí, pronto. Já deu a resposta, a professora. A senhora já deu a resposta. Já deu a resposta. Eu sou favorável da leitura à moda antiga. Se você chega, pega o aluninho, vamos ler agora sobre, por exemplo, o PDI, né, o PPC, o plano de ensino. Vamos ler agora, todo mundo, vamos parar aqui e vamos ler. Isso, para mim, funciona. Né? Ou deveria funcionar. Fazer a moda antiga, né? Sim. Porque se você deixar o bel prazer do aluno, realmente, ele vai chegar com essa palavra. Ah, não vou fazer isso agora, vou deixar isso para depois. Realmente tem gente que desincentiva. Pois é. Né? Isso é verdade. Mas já me falaram também. Certo, obrigado pelas suas... Esse não já está aberto, não? Agora, o plano da diligência, aí depois do retorno da diligência, aí passa a palavra para o professor ler a carta. Então, a palavra para o professor Durato, o plano da diligência. Boa tarde a todos. Projetado aí? Então, o assunto é laboratório AEL. Eu sou relator e a solicitação referente ao processo 23.080.032.064.2025.99. Da ordem do presidente do Conselho do CPJ, o presente relato trata da análise de solicitações de ampliação. Isso aqui é um erro aqui da coisa, tá? Desculpa que eu aproveitei o coisa, tá? Então, relatório. Fazem parte do relato. Pedido de diligência ao departamento, isso está no processo. Anexo 1 ao 6 do pedido de diligência, que também está no processo. Ata do Conselho e relato sobre a criação do LIF. Portaria 067/2022 DCPJ. E-mail com indicação da velocidade de operação do túnel de vento antes das alterações e fotos. Só uma coisa que eu queria contextualizar aqui, é uma pergunta. Até a finalização do meu relato não vai ter interrupção, né? Não, né? Não tem interrupção, né? Beleza. São quantas páginas simuladas? São 5. Não tem. Beleza. Então, o pedido de diligência tinha o intuito de levar ao AMB, ao departamento, a análise do mérito da criação do laboratório AEL. Tá? Então, a ideia inicial é que, quando eu fizer o pedido de diligência, que foi discutido aqui no Conselho, é que voltasse para o departamento. A expectativa desse conselheiro é que o processo fosse analisado no departamento, sendo criado um novo relato, já que o relato original deixou de contemplar algumas informações, conforme demonstrado no pedido de diligência endereçado ao chefe de departamento, endereçado ao professor James. Tá aí. Esse conselheiro, fui orientado pela conselheira Kátia e pela Secretaria de Direção que o processo não seria analisado no departamento, que deveria retornar a diligência ao conselho e fazer o relato. Então, eu estou fazendo o relato, não é que eu pedi para fazer o relato, porque teve uma mudança ali de uma coisa que eu não previ. Tá? Então, esse é só um disclaimer que eu coloquei. Considerando o exposto, esse relator apresenta os fatos, muitos apresentados no pedido de diligência. O projeto que deu origem à compra do equipamento do túnel de vento é um projeto institucional e não uma iniciativa isolada de grupo de professores. Participaram do projeto os professores João Pablo, Rafael Catapan, Alexandre Mikovski e Fabiano Wolff, que se encontra aqui presente na reunião. A criação do laboratório AEL se deu em 2018, conforme a portaria 023/2018. Em 2022, o pedido de criação do LIF, com alocação total do prédio, 649,72 metros quadrados, e a incorporação do túnel de vento foi assinado pelos professores. Então, os professores pediram para criar o LIF com a incorporação do túnel de vento. Então, assinam
professor Fujarra, professor Piga, professor Hernani, professor Felipe, professor Jorge, professor Juan, professor Kleber, professor Lucas Vaim, professor Renato Oba, professor Rafael Catapã, professor Cuenca, professora Thalita e professor Fiorentino. O pedido de criação do LIF foi ratificado pelo Conselho da Unidade, foi aprovado, conforme a ata 1 de 2022, cujo relato aprovado indica que o prédio alocado inicialmente para o túnel de vento foi incorporado pelo LIF, bem como o próprio túnel de vento. Então, passou no Conselho que o prédio agora era o LIF, bem como o próprio túnel de vento fazia parte do equipamento do LIF. Passou no Conselho. Beleza. Número 5. Em 11/6, o professor Juan Pablo Costa Lazaro assume a coordenação do Laboratório de Computação Científica, conforme portaria 067. Então, o professor Juan Pablo, que era coordenador original do AELOS, certo? Ele fez a assinatura do pedido de criação do LIF, com a incorporação do túnel de vento, que está escrito no pedido. Esse pedido passou no Conselho, certo? E aí depois, logo depois, ele trouxe o Juan Pablo, criou um novo laboratório, em que ele é o novo coordenador. E os conselheiros sabem que não se pode coordenar 2 laboratórios ao mesmo tempo. Beleza. O túnel de vento é colocado em operação com 10% da capacidade da intenção de projeto. Então, o túnel de vento no projeto original, da proposta de 2013, a ideia inicial é que ele fosse trabalhar com 100 metros por segundo. Certo? E aí, numa troca de informações entre os usuários do túnel de vento, a direção, foi indicado pelos usuários que o equipamento trabalhava, antes das alterações, com 10 metros por segundo, ou seja, 10% da capacidade desejada. Beleza. Em 2023, o LIF é selecionado em seleção interna da PROPESC, para a chamada FAPESC, Programa de Estruturação Acadêmica para Laboratórios Multiusuários Dedicados à Pesquisa Avançada no Estado de Santa Catarina. Então, a questão é o seguinte, só contextualizando, o túnel de vento e o LIF, agora coordenados pelo professor Fujarra, foi feita a submissão de uma proposta, essa proposta foi aprovada, é um projeto institucional, certo? Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque em reunião anterior do Conselho foi questionado por que ele entrou na composição, o equipamento entrou na composição do pedido do multiusuário. Se o equipamento foi incorporado, ratificado no Conselho, então era direito da coordenação do laboratório incorporar na proposta de laboratório multiusuário. Beleza. Em 2024 é assinado o termo de outorga, onde a instituição interveniente, UFSC, assume o compromisso, junto à FAPESC, em dar suporte à execução do plano de trabalho proposto. Então, como eu mostrei lá na diligência, certo? Existe no termo de outorga um documento assinado pelo pró-reitor de pesquisa, representando o reitor da universidade, em que esse termo diz que a instituição interveniente ela tem que dar suporte ao beneficiário da proposta, que seria, no caso, o professor Fujarra. Então, lá, o nível hierárquico acima do nosso, assumiu um compromisso que daria suporte ao receptor do recurso para dar continuidade ao plano de trabalho. Certo? E nesse plano de trabalho entra a questão do túnel de vento. Certo? Beleza, é um compromisso assumido junto à FAPESC. Beleza. Pronto. Em 2025, o LIF é inaugurado com as alterações na transmissão do túnel de vento. Chegou-se a 35% da capacidade da intenção do projeto. Então, antes era 10 metros por segundo, passou a mais ou menos 35 metros por segundo. Depois da reforma da transmissão. Após conflitos entre os membros do LIF, houve indicação por parte da direção
de separação do laboratório. Então, depois teve uma reunião, que é para apaziguar os conflitos, ficou, a direção indicou, olha, vamos separar. Beleza? E aí foi, em 2025 é feito o pedido de criação do AELOS, com a transcrição lá do pedido deles para fazer isso aqui. Aí, logo depois, o pedido foi aprovado. Pode passar a página. Pode descer mais, pode descer. Eu não vou ler esse aqui não, que não agrega muita coisa. O pedido foi aprovado no AMB. O processo foi encaminhado ao Conselho, onde houve o questionamento do compromisso firmado com a FAPESC, dando origem ao pedido de diligência. Então, se assistirem às reuniões, a primeira reunião do Conselho, a minha preocupação era com a FAPESC. Certo? E foi alegado, não precisa, a FAPESC não precisa, foi dito aqui, a FAPESC não precisa saber. E estava lá, entre umas cláusulas do termo de outorga, dizia que qualquer alteração que prejudicasse a execução do plano de trabalho deveria ser notificada à FAPESC. Certo? Tem lá no outorga. Então, beleza? Beleza. Aqui. Aí, depois que houve esse pedido de diligência, teve aquela criação do documento. O documento do pedido de diligência apontou problemas na criação do AELOS, por ir contra a resolução do LIP, do centro, e compromisso assumido com a FAPESC. Então, o questionamento da diligência, que eu vou bater de novo nessa tecla, era questões procedurais ali. Tinha uma questão de procedimento que é não existia um documento assinado pelo coordenador do LIF dizendo que ele estava de acordo. Teve a reunião, beleza, mas não teve um documento. Então, a gente não está tratando de um processo, tem que ter um documento disso que esteja de acordo. Beleza. E ainda assim é o problema da FAPESC. Foi solicitada análise no colegiado do curso. Até então, e só um disclaimer aqui também. Esse documento do pedido de diligência do LIF, ele é totalmente impessoal. Não cita nomes, não fala nada. Só fala assim, ó, não tem anuência e tem o problema da FAPESC. Analise de novo no departamento. É isso que está escrito. Foi solicitada análise do colegiado, foi solicitada análise no colegiado do curso de Engenharia Aeroespacial, com questionamento sobre o posicionamento desse conselheiro, havendo críticas por ter participado de várias reuniões consecutivas do conselho, acusando-o de conflito de interesse. Então, a partir desse momento, a coisa deixou de ser impessoal e passou a ser pessoal. Começou a haver ataque em relação à minha pessoa. Certo? Então, deixou de usar o argumento e o pessoal poderia falar, aqui, ó, apresenta anuência e continua o processo. Não. Por que está fazendo isso no conselho? Você tem a posição do colegiado favorável para você fazer essa apresentação, lembrando que essa discussão do departamento, de espaço físico, não faz parte do escopo do colegiado, tá? Então existiu essa questão pessoal aí, que eu achei que foi bem desagradável. Foi informado, a professora Kátia informou, que o projeto não foi finalizado e que ainda não existiam pendências financeiras na prestação de contas, em função da disputa com o prestador de serviço na construção do equipamento. Beleza. O colegiado, após a votação, o colegiado não tem poder nisso daí, mas ele só dá uma indicação. Indica que o equipamento deveria ser coordenado por uma comissão tripartite e não exclusivamente por membros do LIF ou solicitantes da criação e reativação do AELOS. Solução que esse conselheiro acha pertinente, pensando para o bem do curso. Então, a indicação do colegiado, olha, já que está brigando, vamos colocar numa comissão independente. Vamos colocar uma comissão independente para criar o laboratório. Eu falei, não, tá bom, ok, beleza, tudo bem. Aí depois, continuando, conforme a ata do conselho do dia 15/10, a direção relatou que constou para o reitor de pesquisa e que o mesmo recomendou que, para pacificar a questão,
do seu uso multiusuário, a gestão seja feita pela direção com base em regras a serem estabelecidas. Informou, isso aqui é a transcrição da ata. Informou que designará o engenheiro mecatrônico tecnólogo Tai Gustavo para apoiar a gestão do processo. Disse ainda que o laboratório Elos não foi extinto. Ele segue dividindo espaço com o LIF. Bloco M. A conselheira Cátia informou que, pelo que lhe consta, ainda existe aporte financeiro, projeto sobre a responsabilidade do professor Juan, e que, se se proceder, salvo se o mesmo estabelecer a gestão de alguém, a responsabilidade segue sendo sua. O professor Diego Greff disse, então, que vai dirimir essa dúvida com a orientação da Propesc e com o professor Juan, que na próxima reunião o assunto será pautado na perspectiva de concluir a sua tramitação no Conselho. Beleza. No dia 20, está errada a data, dia 24 do 11. Tá? No dia 24 do 11, às 15h30, eu tinha uma reunião, eu tinha uma defesa de trabalho de conclusão de curso. Certo? Então, essa reunião foi das 15 horas. Então, houve conversa que eu saí daqui da reunião do Conselho por causa da presença do professor Juan. Eu tinha nesse dia uma defesa de TCC às 15h30. É só olhar no edital lá. Beleza? Só para esclarecer essa informação desencontrada. Então, no dia 24 do 11, o professor Juan contextualizou o projeto, indicando a participação de docentes do CTJ nos desenhos técnicos e projeto da Elis, que foi modificado em relação ao projeto original. Foi indicado que a transmissão alterada em relação ao projeto original foi implementada com a anuência dos participantes que acompanhavam o projeto. Então, só contextualizar alguma coisa. Ó, no exercício de engenharia, você pode fazer o projetista, você pode ser o fiscal, você pode ser o executor. Se o projetista comete um erro, você tem uma responsabilidade. Se o fiscal ele não detecta esse erro, ele tem uma corresponsabilidade. Isso faz parte da legislação do exercício da profissão. Tá? Então, houve um erro na questão do projeto ali, da execução da transmissão. E esse erro passou adiante. Certo? Existe essa demanda, essa questão aí no exercício de profissão, tá bom? Da engenharia. É diferente. Então, foi indicado que a transmissão alterada em relação ao projeto original foi implementada com a anuência dos participantes que acompanhavam o projeto. Então, teve que corresponsabilidade. Além disso, indicou que não trabalhou mais com equipamento, com o uso de outros professores. Além disso, reafirma que o equipamento é da instituição. Então, o professor Juan, ele deixou claro mais uma vez que era uma conversa de corredor, que se dizia que o túnel de vento era do curso de aeroespacial, que na verdade o túnel de vento é um projeto institucional de vários cursos, para uso de vários cursos, tá? E ele reafirma que é um projeto da instituição. Isso eu peguei do vídeo, eu assisti o vídeo e fiz. Foi afirmado, agora volto para o lado pessoal. Foi afirmado que esse conselheiro insinua ou deixa a impressão que a equipe do Aelos queria passar o equipamento, tomar uma coisa na surdina. Aí eu vou ler de novo. O que eu escrevi lá no... Eu vou ler de novo o que eu escrevi lá na diligência. Ipsiliteris, tá? Aqui, eu vou ler de novo. Tem que desenhar. É só uma questão de ordem, por favor. Tudo bem, então eu peço... Eu estou fazendo uma questão de ordem. Tudo bem. Com todo respeito ao Antônio, mas nesta hora, se lê o relato, ipsis literis, depois se discute. Porque senão tu não vai acabar de ler junto. Não está aberto. A professora Cátia tem razão. Tudo bem, beleza. Tá bom, então eu vou ler aqui, tá, desculpa. Então, retorno, tá? Então, nota, aí está escrito, ó. O que eu ia ler é parecido com o que está escrito ali, ó. Nota, esclarecendo o professor Juan, no pedido de diligência foi escrito que, está escrito lá, não apresenta anuência. Não apresenta anuência. O que eu quero dizer com isso? Documento assinado, como existe o documento de criação do LIF. Do documento de criação do LIF, existe a assinatura dos docentes. No processo e documento de criação do Aelos, reestruturando o LIF.
parte afetada. Então, não tem o documento assinado ali no projeto. Você está fazendo a leitura agora. Tudo bem. Eu só estou explicando a leitura. Não é para explicar. Tá bom, beleza. Tá jóia. Depois foi indicado que houve conversa com o professor Fujarra, indicando que não haveria mais interesse do túnel de vento. Nota, após a diligência, apontando a questão da FAPESC e resolução de LIPE, houve mudança de opinião do professor Fujarra. Beleza. Além das questões apontadas acima, em visita ao LIFE, foram encontradas duas situações preocupantes da parte dos trabalhos da equipe proponente do AEL. O túnel de vento pequeno tem instalações elétricas irregulares, ferindo normas de segurança. Eu tirei fotos aqui, foram ontem. Tá? Como está citado, vou mostrar a foto. Tem essa leitura, fazendo favor. Tá bom. Existe uso de resina na preparação dos modelos para o túnel em local inadequado. Durante o processo de evaporação de solventes catalisadores, a sala de modelos compartilhada fica inadequada para uso devido forte cheiro. Uma reclamação da equipe do LIFE. Nota: a coordenação do AELOS, formada por engenheiros, deve tomar conhecimento que, pela legislação profissional e em caso de acidentes decorrentes dos itens acima, podem ser penalizados por imprudência, imperícia ou negligência. Do voto. Considerando que o equipamento opera a 35% da capacidade, dados de ensaios da empresa que fez a nova transmissão, apesar da reforma da transmissão, para fins de transparência e resolução dos problemas existentes, solicita-se que seja feita a perícia ad hoc com especialistas para identificar os erros de execução /projeto. Os problemas encontrados nas instalações elétricas devem ser corrigidos em regime de urgência, bem como deve ser proibido o uso de resinas em ambiente não preparado. Sobre o túnel de vento, sendo projeto institucional, após os fatos reportados acima, sou favorável que o equipamento seja administrado pela direção. Além disso, para que haja conformidade com a resolução de LIPE do centro, em caso de readequação do espaço físico do LIFE, deve-se apresentar documento com anuência do supervisor atual. Então, esse é o meu parecer. Passo a palavra, então, para os professores para eles lerem a manifestação e depois fazemos a discussão. Bom, boa tarde. Enfim, em decorrência aí de questões que nós acompanhamos nas últimas reuniões, né, sobre questionamentos que foram levantados aqui a respeito do nosso pedido de criação do laboratório, né, e nós não tivemos aí a oportunidade de contrapor alguns desses questionamentos, né. Então a gente preparou aqui um documento explicando melhor a situação que motivou a criação do laboratório e também colocando um pouco da nossa visão em relação à questão multiusuário dos equipamentos. Então, bom, prezados conselheiros, o pedido de criação do LIPE, aqui está o nome do processo, começou a ser apreciado nesse colegiado na reunião 05/2025, em 27/6/2025. E desde essa data, o tema foi discutido no Conselho da Unidade e outras oportunidades. Nessas discussões, determinados questionamentos apresentados pelo conselheiro professor Antônio Dourado no Conselho têm gerado interpretações que não refletem integralmente o histórico dos fatos, o que tem suscitado dúvidas quanto às motivações e o mérito da proposta, sem que nos tenha sido oportunizado esclarecer tais pontos neste Conselho. Os problemas em relação à convivência entre grupos que atuam no LIFE se iniciou uma reunião ocorrida em dezembro de 2024 com a presença do diretor Diego Greff, na qual fomos informados que a sala onde realizávamos nossas atividades seria destinada à instalação de uma oficina, decisão essa comunicada sem discussão prévia. Ao buscarmos esclarecimentos sobre a manutenção do nosso espaço de trabalho, instaurou-se uma discussão e a reunião foi finalizada sem uma definição. Após a alteração do espaço, passamos a realizar nossas atividades acadêmicas e de pesquisa em aproximadamente 25 metros quadrados da sala já anteriormente ocupada pelo nosso grupo, além de parte do saguão principal onde está instalado o túnel de vento. Em nova reunião,
fomos comunicados pela direção que deveríamos liberar o espaço remanescente na sala, sob a alegação que ainda é necessário para a instalação da oficina e por problemas de convivência entre os membros do laboratório. Recusamos, uma vez que isso implicaria em deslocar estudantes, modelos experimentais e equipamentos dedicados entre blocos distintos, inviabilizando o andamento regular das pesquisas. Nos foi dito que essa seria uma solução para os conflitos existentes. Após essa reunião, no dia 7/4, o diretor Diego Beff enviou um e-mail com a seguinte definição sobre o tema. Deu um e-mail aqui para não senhores, após muito refletir e dialogar com as partes separadamente, entendendo que não haverá uma boa conivência entre os dois grupos, decidi que o turno de vento não fará mais parte do LIF e estabeleço que vocês definam um supervisor para a criação de um novo laboratório ou talvez o restabelecimento do extinto AELOS, que talvez seja mais rápido consultar a resolução de LIPS. O possível AELOS e o LIF ficarão alocados na edificação que já existe e a qual se encontra. E eu, como diretor, buscarei os meios para adequações de infraestrutura e separação dos ambientes. O plano é iniciar a portaria deste novo laboratório logo após a inauguração do LIF pela FAPESC em 7 de maio de 2025. E após isso, a responsabilidade sobre o turno de vento e equipamento, onde a guarda, a manutenção, os investimentos e a colocação em funcionamento com segurança serão de responsabilidade do supervisor. Em breve, convocarei uma reunião para esclarecimentos, sem mais no momento. Em resposta ao e-mail, questionamos a necessidade de criação do novo laboratório, uma vez que não havíamos encontrado a portaria de extinção do AELOS. Em resposta, o diretor afirmou que o antigo AELOS havia sido extinto. O pedido de criação do novo laboratório foi então encaminhado ao departamento e aprovado em reunião do colegiado pleno sem grandes discussões. Neste meio tempo, fomos informados que a operação do turno de vento só acontecia mediante agendamento com o técnico. Após a solenidade relacionada ao edital Multilab e FAPESC, solicitamos informações sobre a modificação feita no sistema de transmissão do turno de vento e a chave de acesso ao painel elétrico do disjuntor do equipamento. Porém, em todas as tentativas de viabilizar o agendamento e a operação do equipamento, o técnico designado estava indisponível e acabamos sendo orientados a operar o equipamento por conta própria. Desde que o pedido de criação do laboratório foi enviado, o processo passou a tramitar repetidas vezes entre departamentos e centros sem avanço significativo. Esse prolongamento, aliado à circulação de interpretações parciais sobre a origem da proposta, tem criado percepções equivocadas de que se trataria de uma iniciativa unilateral, desconsiderando que a sua motivação decorre de decisão administrativa da própria direção. Um ponto importante na discussão desse tema do Conselho da Unidade, e que foi motivação do pedido de vista pela conselheira professora Cátia Regina, foi a garantia do caráter multiusuário do equipamento. No período de vista, a conselheira levanta a existência de outros equipamentos na mesma condição e propõe o registro formal desses equipamentos como multiusuário. Nesse sentido, a Resolução Normativa número 1/2023, CPESC, de 20 de junho de 2023, que rege o laboratório de usuários, prevê, no artigo 1, parágrafo 2. Entende-se por rede de equipamentos multiusuários o conjunto de equipamentos disponibilizados por laboratórios descentralizados e com estruturas especializadas para pesquisa em espaço físico com condições mínimas necessárias para que atenda às necessidades específicas de uma qualidade de estruturas de pesquisa da UFSC. Com acesso garantido aos interessados, podemos incluir equipamentos adquiridos com recursos institucionais ou individuais, coordenados pela administração superior ou pesquisadores. Este formato possui vantagens que acreditamos serem de interesse do CTJ. Facilita o acesso a recursos para melhorias e manutenções, preserva a gestão técnica operacional junto aos grupos especializados e ainda garante o acesso aos equipamentos aos pesquisadores pela agenda gerida pelo comitê gestor. Devemos lembrar que o Laboratório de Interação Fluxo-Estrutura foi criado abrigando 2 equipamentos de grande porte com características próprias que demandam perfis de conhecimento técnico específico para operá-los. Conforme o termo de outorga apresentado no pedido de diligência do professor Antônio Dourado, os 2 equipamentos receberam recurso do programa Multilab SC e a aquisição de outros equipamentos de caráter multiusuário estava prevista. Podemos também lembrar que no processo de criação do LIF, que é o nome do processo aqui, nos objetivos do laboratório, o professor Lucas Weiman incluiu credenciar-se futuramente como um laboratório central multiusuário da UFSC, de acordo com o disposto na Resolução Normativa 1/2018, CPESC, de 4 de março de 2018. Os docentes subscreveram a proposta, manifestaram concordância com esse objetivo, igualmente referendado por este Conselho na ocasião da criação do laboratório. Porém, como até a presente data o laboratório não foi credenciado como um LCM, entendemos que a rede de equipamentos se torna uma alternativa com os mesmos benefícios que pode se estender a mais laboratórios. Temos conhecimento de que houve manifestação por parte da direção do centro no sentido de assumir a gestão do equipamento e do plano de vento. No entanto, entendemos que a centralização direta da gestão de um único equipamento multiusuário, sem inserção em uma estrutura colegiada,
não se alinha ao modelo previsto para equipamentos dessa natureza, na Resolução 1/2023, CPESP. Diante do exposto, reiteramos o pedido de criação do laboratório AELOS, um espaço físico próprio adequado às atividades de ensino e pesquisa nele previstas, incluindo o túnel de vento, equipamento que constitui o eixo central dessas atividades. Além disso, compreendemos que o túnel de vento, o canal circulante e os demais equipamentos de caráter multiusuários alocados no AELOS, no LIF e potencialmente em outros laboratórios do CTJ deveriam compor uma rede de equipamentos multiusuários. Também entendemos que essa rede deveria ser formalizada com a constituição de um comitê gestor isento, responsável pela administração e pelo acesso a todos esses equipamentos de maneira transparente. Entendemos que essa solução é a mais justa e coerente com os princípios institucionais, assegurando o tratamento igualitário e padronizado a todos os equipamentos dos usuários do campus. Agradeço a oportunidade de apresentar o vídeo. Só fazer uma parte, em dois momentos, dois regimentos de laboratórios multiusuários são citados. Tá? No pedido de criação do LIF pelo professor Weiman, que é o de 2018, ele foi atualizado pelo de 2023, que é esse último que é citado por nós no documento. Tá? Eu não encontrei o da época do professor Weiman para analisar qualquer mudança, questão histórica da época, mas seria na mesma linha. Tá? O regimento naquela época e o regimento atual. Professora Kátia, a senhora detém o pedido de vistas. Para ler o relato? Bom, então, o meu relato, o assunto também é o mesmo. Esse relato trata o presente pedido de vista sobre o processo de criação do LIP AEOLOS, caminhado pelo professor Felipe. A solicitação recebeu parecer favorável do professor Antônio de Assis Brito, aprovado do colegiado pleno do NB, ata número 3, de 6/6, e parecer favorável da conselheira Helena Nervinsky, do qual foi pedido vista. Este parecer de vista foi solicitado com o objetivo de contribuir para a definição do uso de um equipamento adquirido por meio de edital institucional destinado à implantação de infraestrutura multiusuário. Ressalta-se que, em conformidade com o parecer original apresentado pela professora Helena, esta manifestação é favorável à criação do LIP AEOLOS, propondo apenas a inclusão de recomendações pontuais que devem constar na documentação de formalização do laboratório, conforme detalhado a seguir. Considerando o mérito já aprovado pelo Departamento de Origem, este parecer de vistas propõe que, ao ser formalizada a criação do LIP AEOLOS, conste na documentação oficial a alocação do equipamento denominado túnel de vento, adquirido por meio de projeto institucional no âmbito do campus de Joinville. Dessa forma, sugere-se que a documentação de criação do AEOLOS inclua a seguinte redação: o equipamento túnel de vento subsônico alocado no LIP AEOLOS foi adquirido por meio do programa CT Infra FINEP, no âmbito do projeto institucional do campus de Joinville. Trata-se de um equipamento multiusuário, cujo acesso deverá ser gerido de forma transparente, com agendamento aberto a diferentes unidades e projetos, nos moldes estabelecidos para laboratórios de uso compartilhado. Com base na proposta de formalização do uso multiusuário do túnel do vento, recomenda-se à direção do CTJ que adote procedimento semelhante para os demais laboratórios que abriguem em suas instalações equipamentos adquiridos institucionalmente pela direção. Essa medida contribui para a organização do uso compartilhado e otimiza a infraestrutura disponível do voto. Tendo em vista o exposto, sou favorável à criação do LIP AEOLOS e proponho, que conste no documento de criação do laboratório a existência do equipamento túnel de vento com a devida indicação de natureza multiusuária. E 2, que a direção avalie a adoção de procedimentos semelhantes para os demais laboratórios que abriguem equipamentos adquiridos institucionalmente, garantindo o registro formal da condição multiusuária desse bem. É o meu. Em discussão, então. O relato da Helena não precisa, porque eu não mudei. É o seu, né?
Sim, aqui eu mudei o dela só. Professor Dourado. Só foi colocado ali que houve dificuldade no acesso ali, próximo da inauguração. Existe um e-mail da troca entre a direção e os professores que diz assim: prezado professor Cuenca, boa tarde. Com o túnel de vento recebendo investimento da FAPESC pelo edital de multiusuários nessas últimas melhorias, antes de utilizá-los, precisamos inaugurar o LIF em evento com participação do presidente da FAPESC, que está agendado para a primeira semana de maio. Para que não tenhamos problemas com a própria fundação, precisamos postergar essa demonstração. Assim, certo da sua contribuição, solicito que nos referidos dias citados abaixo, realize a sua aula experimental demonstrativa no túnel de vento pequeno ou realize estes no túnel maior após a inauguração e com operação agendada com o técnico do laboratório Gustavo Valdati. Então, a questão da dificuldade de acesso está justificada ali, porque teve uma restrição em função da inauguração. Aí, ainda que... Eu vou terminar. E aí tem uma outra coisa que eu ainda não foi respondida, foi o seguinte. Agora eu posso falar, né, professora? Então, ó, teve um questionamento que ainda existe uma resolução de LIP, tá? Que eu fiz na diligência. E aí o meu questionamento em relação ao processo seria a anuência. Não existe uma anuência. Existiu por parte da direção esse indicativo, né, que foi anterior, inclusive, à diligência. Depois da diligência, várias informações se tornaram disponíveis, como, por exemplo, a questão ali da FAPESC, a questão do LIP, que não era clara, a questão, por exemplo, na resolução do LIP, a nossa resolução do LIP, que diz claramente que os equipamentos vinculados ao LIP são controlados pelo supervisor do laboratório, certo? Então, deve haver, se a gente fizer a criação com essa transposição, a gente vai estar passando por cima da resolução de LIP, tá? E a outra coisa é o seguinte, que na própria resolução de LIP, diz que a troca de alteração do espaço físico, ela depende de duas avaliações, de baixo desempenho, né? Depois dessas avaliações de baixo desempenho, pelo departamento, o departamento avisa a direção, e aí assim a direção faz essa realocação do espaço físico. Então, de novo, não tem essa modificação do espaço físico, ela está sendo meio que externa ao controle do supervisor do laboratório. Então, a questão eu estou indo pela legalidade. A gente vai obedecer a resolução do LIP, a gente vai refazer essa resolução, certo? Então, essas são questões aí que eu coloco ali. Fora a questão da FAPESC, que a questão da FAPESC, ela ainda diz o seguinte: havendo o projeto da FAPESC, ele, se eu não me engano, vai até março. E o projeto lá do professor Juan, eu acho que vai até janeiro. Tá? E aí o projeto da FAPESC diz claramente: havendo uma alteração no plano de trabalho, tem que se notificar a FAPESC. Ok? Professor Cuenca. Queria só, por favor, professor Delano, me confirma a data desse e-mail que você deu de março, né? É março. Primeiro, se a gente se refere a não conseguir a disponibilidade do técnico, foi de junho. Tá? Assim como? Não, foi outra situação. Assim como gostaria de esclarecer, no relato do professor Dourado, item 6, que fala que o túnel estava só com 10 metros por segundo, assim como a gente conversou na reunião do colegiado do curso, e lá eu novamente apresentei, isso é relativo ao túnel menor. A limitação do túnel grande, ela estava em relação à vibração da transmissão, e essa vibração da transmissão que a gente, por segurança, mantinha numa velocidade menor, mas não que ficou limitado aos 10 metros por segundo. Esse é o túnel menor que tem essa limitação. Essa ata do colegiado nunca foi entregue.
pela coordenação do curso de Engenharia Aeroespacial. A professora Kátia, a conselheira Kátia, estava lá presente como membro do colegiado, mas essa ata nunca foi escrita e entregue para assinatura, pelo menos eu nunca recebi a assinatura dessa ata. Tá? Assim, então, para ter o posicionamento formal assinado com o documento, como o professor Dourado falou, para poder trazer para os conselheiros. Sobre o LIP, a resolução do LIP, ao final, tem um parágrafo que permite, em algum momento, reavaliar as avaliações dos LIPs. Lá tem os critérios de avaliação, de critérios até mesmo de encerramento de um LIP por falta de desempenho, mas ao final tem um parágrafo que dá autoridade à direção do centro reavaliar essas alocações. Tá? Novamente gostaria de colocar que o próprio edital Multilab FAPESC demanda laboratórios multiusuários. Acredito que a solução que a professora Kátia apresenta nos moldes da nossa resolução consegue se aplicar a vários equipamentos do centro que podem ser beneficiados por isso. Tá? Bom, devolvo a palavra, obrigado. Daqui a pouco eu tenho que me ausentar. Desculpa, só ponto de ordem. A gente vai votar o relato da vista? Não, é um O relato é o de vista. É um único da professora. Esse aqui é uma diligência. Vai ser votado aqui, será o relato da professora Kátia. Tá. Está escrito? É, professora. Na verdade, eu queria dizer que eu entendo a tua preocupação com a FAPESC, que obviamente é um projeto, mas talvez a gente tenha errado, e eu falo talvez porque tem conselho, tem direção, tem professores, ter permitido que um equipamento já financiado pela FINEP, que não finalizou, tenha entrado em outro projeto. Talvez esse seja o grande problema disso tudo, porque antes de prestar conta à FAPESC, vai ter que prestar a FINEP, que é um projeto de 2014, 3 vezes mais do que o da FAPESC. Então, não. Mas não são exclusivos, né? Não são exclusivos, mas a FINEP é a prestação de conta primeiro. Então, não é que não se dá bola para a FAPESC ou não. É que um projeto, e que esse equipamento, sem o coordenador deste equipamento fazer parte do projeto da FAPESC, o que é inexplicável, está lá num projeto dentro da FAPESC. E aí a gente não pode basear tudo, então está na FAPESC. Se o Juan estivesse no projeto, eu teria dado anuência, mas me parece que o Juan não está no projeto FAPESC. E o projeto FAPESC, tu estava na reunião, quando a professora Thalita, e eu vou falar o nome dela e vou dizer o que ela falou, porque foi gravada, que ela conversou com o professor Fujarra, e o professor Fujarra falou com todas as letras que é impossível transformar aquele espaço em multiusuário. Depois disso, eu cheguei à extrema conclusão que é uma briga sem um mínimo sentido. Um diz que não vai... Ou seja, como o LIP, como o regimento está acima de tudo, e como espaço físico é anuência da direção, está feito, o professor Diego falou que vai montar uma comissão e vai ficar, não é, com a gestão como multiusuário. É isso, porque a gente não está chegando... Foi uma confusão feita tão grande. Então, eu acho que a melhor coisa realmente é transformar esse equipamento em multiusuário, ter uma gestão, talvez, tripartite imparcial aí, dos 3, e os 2 conviverem no mesmo espaço, até porque a gente não tem dinheiro para ficar, ou espaço físico para alocar, para fazer outro prédio. Então, defendendo o meu relato, eu acho que ali contempla o meio que todo mundo aqui está querendo, e aí a gente acaba, e eu espero que todo mundo, e aí tanto o pessoal aqui, o professor Felipe, o professor Coen, que vocês tenham discernimento que isso é dinheiro público e dá muito problema para quem não presta conta. Então, vocês vão ter que se acalmar, finalizar o projeto FINEP, conseguir prestar contas, para depois todo mundo ajudar a fechar o projeto FAPESC. Porque se vocês se brigarem, vai sobrar para vocês ainda no fundo. E querem um conselho de quem esteve na reitoria, a unidade, a UFSC, pouco se importa, vocês vão se virar sozinhos. Pagam do bolso o advogado. Então, é melhor a gente manter a tranquilidade, cada um trabalhar no mesmo espaço, pode ser que não se cumprimentam neste momento, mas a tendência é depois que passa a tempestade é que a gente melhora. Eu preciso me ausentar, gente, desculpa, obrigado pela atenção. Acho que o professor Felipe, se vai continuar aqui, consegue esclarecer qualquer dúvida.
Obrigado. O professor Cuenca, ele falou ali que não era 10 metros por segundo. Tem um e-mail aqui do professor Cuenca que diz o seguinte, que foi lido na reunião do colegiado. Vamos usar o túnel de vento com velocidade máxima de 10 metros por segundo, dentro do envelope, antes da modificação da transmissão. Então, quando ele estava falando de 10 metros por segundo, ele estava falando do túnel grande, não é do túnel pequeno, quando foi dito. Então, o meu ponto, ainda que seja essas decisões, seja o seguinte: o projeto ele teve problemas na execução, ele teve problemas ali desculpa a palavra ali, teve um problema ali, houve uma crítica ali por exemplo, o projeto foi ganho, eram 4 professores, você foi chamado depois que o projeto foi ganho, Fabiano? Corremos para algumas discussões rápidas. Depois que ele ganhou? Esse projeto ele foi formulado pensando num grupo que tinha um foco maior na mecânica dos fluidos. Sim. Então são aqueles projetos que a gente reúne as pessoas que trabalham em comum, né, e tenta formular uma proposta que, assim, tem um corpo docente relacionado com publicações para poder submeter. Essa foi a proposta inicial. Mas você participou, depois que esse projeto foi aprovado, você participou de alguma reunião? Eu participei de uma ou outra de maneira muito casual. Assim, coisas, discussões breves, então... Porque o professor Mikoski me disse que não participou de nenhuma reunião, que ele é proponente original do projeto. Então, a professora Cides fazia reunião, eles representavam... Não, mas depois que foi aprovado, é isso que eu estou falando. E aí a outra questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte: depois que foi feito o reparo da transmissão, certo? Depois que foi feito o reparo da transmissão, o túnel de vento ainda está operando com 35% da capacidade. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: isso vai ser feito, a gente vai colocar isso como fazer vista grossa, ou a gente vai tentar consertar esse equipamento? Houve visita de especialista ao centro, e na visita especialista ao centro foi levantado três páginas de melhorias. Então, ainda que, independendo ali da decisão do conselho, eu acho que, sendo um projeto institucional, para fins de transparência, a gente tem que ver quais são os problemas reais, identificar esses problemas e botar o equipamento com 100% da operacionalidade. Porque até agora ninguém falou nada. Só foi consertado a transmissão, né? Que antes o problema era da transmissão, aí depois consertou a transmissão e ainda continuou 35% da potência, da velocidade. Bem para? Professora Andréia? Então, eu encerro a inscrição na professora Andréia. Pode falar. Eu tinha pedido também, né? não tinha pedido também. Tinha, na tua fala. Na tua fala ele encerra. Quando você estiver falando, ele encerra. Então depois do Sem rolo. inscrições. Obrigada. Tá bom. Na verdade, assim, desculpa a minha ignorância, mas é que acho que foi muito salutar as inúmeras reuniões que a gente teve aqui, até para a gente entender muito daquilo que é multiusuário, né, daquilo que acontece enquanto gestão, entender as discussões que acontecem no laboratório. Mas na leitura hoje dos relatórios, o que me veio foi: se o Aeolus não foi extinto, como é que a gente vai criar 2? A gente vai ter 2 portarias para o mesmo laboratório? Isso me parece uma incógnita. Não, ele só não foi Então, na verdade, a gente não deveria nem ter tido aquela reunião lá no departamento da criação do Aeolus se não foi extinto. Eu acho que, então, isso que eu acho que toda a discussão que a gente teve foi muito válida, porque a gente conseguiu, nós todos aqui, entender vários trâmites que aconteceram e até dar alguns encaminhamentos para a gestão, né, sobre valores que ainda existiam, onde tem que ficar. Então, eu acho que isso tudo foi muito válido. Mas a gente não pode ter um laboratório com 2 portarias, então não tem mais. Não, na verdade é que esse laboratório existe, mas aí o equipamento é a briga. Então a gente só está deixando ele lá dentro, muito usuário. É um espaço, então, tem 2 laboratórios lá e uma disputa de um equipamento. É que ele era um laboratório e aí agora ele é limpo e agora eles estão transformando ele de novo, só que não teve uma portaria de acabar.
não é? Coordenadores são diferentes. Sim, professor Romulo. Então, assim, eu vejo assim, o sea, a gente está discutindo um problema sério que temos, aparentemente tem posições encontradas, meio encontradas, mas eu vejo assim, eu acho que a gente sempre tem que buscar um norte. Qual é o norte? Não tem o senso comum, né? Que a gente tem senso comum. O que é senso comum? Tentar fazer as coisas dentro da regra que a gente conhece, sem violentar leis, de tal forma que a gente possa conviver, né? Porque uma situação conflitiva, temos um laboratório um pouco feio. Então, assim, eu acho que uma pergunta que também poderia dizer, eu vejo assim, buscando um senso comum, eu perguntaria ao Dorado, essa posição que tem, que a gente bota um relatório, né? Ao ponto de vista, o relato da professora Kátia é conflitiva, é um problema muito sério para a posição que tu tens, ou não? Porque eu diria assim, eu até antes disso, eu também, olha, eu sugeriria a direção, que acho que já fizeram, procure se assessorar com forma jurídica, busque dos consultores e decida a direção, pronto. Não tem porque as coisas que tu colocas no turno do evento, especificidades técnicas, o que levantou a professora Andrea, isso pode ser resolvido. Isso não acho que não é o problema principal. Sino primeiro nortear e depois aquelas outras coisas detalhes que tu está apontando que são válidas, se resolve. A gente seria uma primeira decisão nesse sentido, né? Eu estaria a favor do que está falando a professora Cátia, nesse caso. É como uma solução, se não a outra. Mas não entendo ainda qual é o... Nós finalizamos a inscrição, te dou 1 minuto para se Tá, só uma coisa que eu chamei a atenção ali, ó, eu tô chamando a atenção do professor Felipe, eu falei ali, ó, o professor Felipe, isso aqui é inaceitável, ó, esse tipo de situação aqui, ó. É uma questão técnica, né? Não, porque isso faz parte do ambiente lá, do laboratório. É outra questão. Tá. E a outra, e respondendo a tua pergunta, o direito de um termina quando começa do outro. O que eu estou questionando é que foi feito um processo sem documento de anuência. Se for assim, se eu posso trocar, entrar no seu laboratório, eu não vou com a tua cara, eu troco a tua coisa, aí é muito fácil. Se você, como supervisor do laboratório, agora eu vou tirar do seu laboratório de você. É isso que eu estou questionando. Antônio, tu me dá uma parte? Pois não. No regimento, tanto da UFSC quanto nosso, tá que espaço físico é de competência da direção. O diretor mandou um e-mail para todos os envolvidos dizendo que ele ia separar, manter pronto, ninguém pode falar. É meio autoritário, mas é assim. Mas a resolução do conselho não está acima da direção. Sejamos pragmáticos. A resolução do conselho não está acima da direção. Aí você teria que ter entrado com recurso lá na época. Não. A resolução esse é o ponto. A gente vai botar o parecer de vista da Cátia. Não, o primeiro é o disciplinado, né? Não, ele é só uma diligência, né? Não, do Dourado tá. não. A minha pergunta é votado o parecer de vista da Cátia. Caso aprovado, o que acontece? Caso não seja aprovado, o que acontece? Poderia botar o voto da professora Kátia ali? Então, por isso que eu pedi para colocar o voto. Então, se for reprovado o parecer da professora Kátia, o que acontece? Permanece como está, só que o equipamento vira do usuário com uma agenda na direção. Vamos buscar estabelecer uma comissão, fazer tipo um ensaio de... Tá, isso é a proposta do seu parecer. Se não for aprovado o seu parecer, o que acontece? Aí vai ficar como está nessa só o voto ali. Sim. Mas a minha pergunta é, se não for tem registro exposto que consta o documento de criação do laboratório, que já está criado, a existência de equipamento no evento, com a devida indicação de sua natureza multiusuário. Que a direção do CTJ avalia a adoção de procedimentos semelhantes para os demais laboratórios que abriguem equipamentos adquiridos institucionalmente, garantindo o registro formal da condição multiusuária desses bens. Temos alguns exemplos de equipamentos. Olha, você vai me desculpar. Então, se for aprovado, está amarrado, é isso que vai ser feito. Se for reprovado o parecer, o meu entendimento é que a direção vai ter que decidir. É que fica com o estatuto. Concordo. Aí se estabelece
A direção vai ter que decidir, discricionariamente. O que a direção vai fazer, você decide. Minha opinião eu dou preferência para que a direção resolva essa situação, a gente ficar debatendo. Então, minha opinião, a gente fica debatendo isso aqui que vai ser sem fim. Então coloque em votação. Se for aprovado, já está definido. Se não for aprovado, a direção define. Aí a votação Aqui é a mesma coisa, Coloque em votação. Tá conversando aqui que tem assim. É outra questão de ordem. Seria com relação ao encaminhamento, né? Que tem uma questão assim, de ordem aqui, que é a gente estar aprovando a criação do laboratório que já existe. Sim. Na verdade, não existe, na verdade, eles não se prova. fundiram. Mas é que Só que daí não teve uma, só não teve uma portaria de extinção, mas eles se fundiram. Aí se entenderam, agora eles estão separando, então está criando novo. Porque a criação do LIP é pelo MD, pela resolução 01 de 2017, criação de um LIP não passa pelo Conselho. O espaço físico, sim. Então, a questão do multiusuário, a homologação do multiusuário dos equipamentos, sim, mas a criação do LIP, não. Então, quem sabe, uma sugestão é fazer essa alteração ali no voto, que é favorável à alocação do espaço físico, que é isso tudo que está no gerenciamento, né? Mas no artigo 9, no inciso 2º, mas não há criação do LIP, porque daí a gente infere a resolução. Só essa. Mas já foi criado. No departamento já foi. Exato. Então aqui na verdade. Mas não é só a criação. Mas eu falei aqui do parecer aqui, eu falo que ele já foi aprovado no departamento. Mais favorável à criação. Tá, então é posto, sou favorável. Mas aqui não está dizendo que. Tá a criação. Então é só tirar a criação, sou favorável que o LIP, que no LIP. Só questão de ordem. Já está melhor. Não é mais fácil a gente simplesmente não aprovar, porque daí vai para a direção resolver, do que tentar reformular, que é mais ou menos a mesma coisa que o Calil falou. É que na direção já está essa briga há 8 assim, a gente meses. está dando autonomia para... A direção Eu acho que tira só o tendo em vista, acho que eu voto. Conste no documento de criação, porque daí simplifica, já foi. Simplifica. Não, mas eles mesmos dizem que não dá certo, porque daí dá muita briga. Mas é isso, é tirar a criação. Tira só a primeira linha. Não vou colocar a criação, não. Conste o documento, vai tirar Tá, então eu vou só reformular o voto. Gente, um de cada vez. Para reformular o voto. A professora Kátia vai alterar o Só tira a primeira linha e do voto. Que conste no documento de criação do laboratório, túnel do vento, que seja multiusuário e que é um conselho para fazer com os outros. Só tira a primeira linha do voto. Afinal de contas, vai ser tomado em conta, não? Ele já está criado. Deixa o número 1 e o número 2. E do voto é 1 e 2, né? Tira 1 e 2. Da criação não precisa. porque na criação não 1 e 2. É isso? Tá todo mundo entendeu? Sim. Então tirar a primeira linha e deixar um hipótese daqui. Para todos os laboratórios, Não, para todos os laboratórios não. Aqueles que constam é que é uma obrigação, não é um favor. Não, sim. Mas é que essa gestão vai ter que passar. Não, mas é uma sugestão, né? Que a direção avalia. Eu não estou obrigando. Eu não estou falando o que tem que fazer. Que avalie e fazer o mesmo. Viu, Diego? Eu não estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo que avalie a situação. tem que avaliar, porque aí a gente tem que entender o que é um equipamento adquirido institucionalmente, né? Acho que a gente tem os 3 aqui, é o túnel de vento, aquela prensa, mas... a prensa... Eu acho que é só isso. De qualquer forma, vai para a direção. Tá bom. Então, vamos colocar em votação. Tá? Os esclarecimentos. É bem simples. Quem é favorável ou não é favorável ao relato, ao voto, voto da professora Kátia. Certo? Então, os favoráveis... Não, não dá. Os favoráveis, por favor, levantem a mão. Por que é o favorável? Favorável.
ao relato da professora Carla? Contrários? 5, 3. 3 contrários. Acabou a novela. Obrigado pela participação. Informes é sexta-feira tem a reunião geral de... Depois tem Só tinham 3 votados. Renata, Calil. E o professor Antônio Dourado? Calil, Dourado. Agora tem o frio. Ô, Maria, depois tem que tirar, tá? Na primeira linha do meu. Tiro. Por que a Renata foi contra? Quem? Se alguém de fora. Porque a Renata foi contra. Daí, Zé, não é legal. Já votamos. Você quer ajuda aí, Maria, para levar alguma coisa? Para descer alguma coisa? Isso aí vocês têm que decidir, não é a procuradoria que é que Interromper a gravação. Acho que vamos falar da procuradoria, qualquer coisa, né?